Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, o blog de João Marinho Dari Tópico. Sou eu, blog do Santo Nome, você pai, mãe, curioso, educação, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos a esse espaço, você que me acompanha de longa data. Fico muito feliz e agradecido, tá bom? Você aí, desde a época do Orkut, tem o grupo, Zé Rugas Respostas, né? Você que resiste pelo e-mail, obrigado, mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai Tima de Montão. Hoje, dia 8 de março de 2023, no meu relógio são exatamente 20 horas e 12 minutos em ponto. Eu falo ao vivo e definitivo da cidade de Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Queria desejar a todas as mulheres, né, que acompanham nosso trabalho aqui, feliz Dia das Mulheres para vocês aí, né? Dia das Mulheres é todo dia, né? Vamos falar sério, né? Para minha mãe, para minha esposa, para minha enteada, eu considero como filha, para a mãe do meu filho, né? Para todas as mulheres aí que visitam o nosso espaço, para minhas irmãs também, minhas primas, né? Minhas sobrinhas, olha só que minhas cunhadas, né? Enfim, muito obrigado. Aí, feliz Dia das Mulheres para você. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, vamos falar hoje sobre cérebro e aprendizagem para o bem e para o mal também. Isso existe também. E vou tentar falar nessa podcast no formato específico para o YouTube sobre essa questão. Nosso cérebro, ele tem aí um jeito de ser e um jeito de funcionar, né? E com as pesquisas recentes e não tão recentes assim, certas questões que nós considerávamos distantes começam a ficarem mais claras. Então, nós temos uma questão no cérebro e no pensamento, na verdade, que é cognição. Então, essa palavra cognição, ela tem uma origem, tá certo? E essa origem é grega, latina, né? Então, ela significa várias coisas, e dentre elas, ela significa essa questão do cognitivo, e ela também significa cognoscere. Tem um site que eu gosto muito, chama-se Origem da Palavra tudo junto.com.br, tá certo? É um site que eu acompanho há muitos anos mesmo. E você pode ter acesso a certas questões de palavra, significado, e você começa a compreender um pouco melhor essa questão. Então, cognição é um substantivo referente ao ato de conhecer. Cognitivo é o adjetivo que designa o que é relativo a esse ato. Não há nenhuma confusão nisso. Ambas as palavras vêm do latim nocere, saber, conhecer, cognoscere, com o prefixo com, junto. Nocere, saber e conhecer, com o prefixo com. Olha só que interessante. Então, veja só, quando você aprende essa questão, nocere, saber e conhecer, né? E com o prefixo dos gregos antigos, tá certo? De Platão, Aristóteles, enfim. Então, quando você aprende uma nova questão, bom, vamos supor, você quer aprender a língua portuguesa. Você botou na cabeça, agora eu vou aprender a língua portuguesa. Eu tô vacilando muito na língua portuguesa, eu quero aprender a língua portuguesa. E você começa a estudar livros, ou ler, você procura uma ajuda, sei lá, você vai fazer o Kumon, não sei, você dá o seu jeito aí. A partir disso, o seu cérebro, ele vai começar a modificar essa plasticidade neuronal, essa capacidade de ir se adequando, até ao longo da vida. O cérebro é uma máquina potente, tá certo? Lógico que com o passar dos anos essa plasticidade vai diminuindo um pouco, mas estudos apontam que ela está lá, presente, ela pode fazer melhorar a sua condição. Então, meu amigo, minha amiga, da mesma forma que você, ao aprender algo, o cérebro vai conspirar a favor de você,
para aprender algo novo, as comunicações, e vai funcionar naquele sentido para você conseguir ter a percepção, a atenção, a memória, o raciocínio, enfim, tá certo? O que acontece? A percepção, você tem a percepção visual, olfativa, tem a gustativa, a tátil, a auditiva e a sinestésica, espacial, é equilíbrio, tá certo? E uma coisa que assim, que muito tempo ficou meio obscuro, mas com a neurociência veio mostrar que certas professoras lá do magistério estavam certas sobre essa questão dessas percepções, né? Trabalhar essas percepções, né? Desenvolver essas percepções que nós citamos aqui para melhorar a aprendizagem, né? E até a alfabetização. Olha só que interessante. Então, a atenção é muito importante nesse quesito. E uma coisa que acontece, meu amigo, quando você está aprendendo algo novo, o seu cérebro vai melhorar, vai ter uma plasticidade, vai melhorar as comunicações, e ele começa a ser modificado para funcionar naquilo que você está buscando. Só que, em contrapartida, quando você começa a viver com medo, quando você começa a viver assim, muito ansioso, o cérebro do mesmo jeito, ele vai funcionar, vai aprender a ser daquele jeito ali, entendeu? Então, ele vai procurar para esses caminhos aí, tá entendendo? Olha só. Então, muita gente torce o nariz aí, mas a psicologia cognitiva, né? Comportamental, é interessante no nosso entendimento. E uma questão também muito importante, por exemplo, uma questão aí que é considerado fitoterápico, a levedura ou germe de trigo, né? Dependendo aí, você tem alguma questão com os nutrientes que tem nessas substâncias, né? Aí você deixa quieto. Mas veja, essas substâncias simples não são tão caras, são tão relativamente baratas, né? Quando você começa a ingerir essas substâncias, você começa a melhorar a alimentação do seu cérebro, do seu corpo como um todo, dos glóbulos, enfim. Então, meu amigo, minha amiga, uma boa alimentação e o desafio de mudar o comportamento, né? Porque quando você busca algo, que nós estamos falando aqui, o seu cérebro ele vai modificando também e vai buscar por aquilo. Um jogador de futebol, por exemplo, né? A inteligência sinestésica espacial dele está muito mais desenvolvida que a nossa, né? E o condicionamento dele também. Por quê? Conforme vai passando o tempo, e se ele não tem um preparo físico, ele não conseguirá fazer aquilo que ele sempre fez. Então você veja, tem todo um preparo e um jeito de vida de ser para ele conseguir executar aquilo que ele está fazendo. Então muitas vezes o que acontece? A pessoa é um estudante e ele não sabe como estudar, não sabe, vai dormir tarde. Por que tem o nome de meia-noite? Meia-noite porque está no meio da noite, pô. Então, se está no meio da noite, você tinha que estar dormindo nesse horário. Essa que é a realidade. A sociedade pós-moderna, como muitos falam aí, o que eu vou fazer? Eu vou na contramão aqui, pensando ao contrário. Tá certo? O meia-noite se chama meia-noite porque é meio da noite, pô. Né? A real é que deveríamos estar dormindo. Só que tem várias situações aí. Você tem um trabalho, você tem plantão, às vezes está no hospital, sendo acompanhando alguém, acompanhante, né? Pode ser sua família ou outros, uma pessoa que é conhecida, você fica lá, né? Então você não vai dormir nesse horário. A gente vê muitas crianças dormindo muito tarde. E isso aí, o que vai acontecer? O cérebro, ele vai trabalhar, vai aprender aquele jeito, aquele estilo de vida, ele vai conspirar a favor ou contra. Infelizmente é isso aí, é uma máquina. Tá certo? Então, quantas crianças, quantos jovens que estão tendo baixo rendimento nas escolas por causa da questão do sono? E a questão do sono é preocupante por quê? Porque nessa fase aí, quando você está dormindo,
Tem um nível de sono que você vai descansar mesmo, que que o organismo libera hormônio para o crescimento. E se você não dorme adequadamente, quando você é jovem, adolescente, criança, você vai ter uma dificuldade de desenvolver-se. Olha só que essa palavra desenvolver-se, pensa aí, ó. Eu tinha uma amiga na Unepar, né? Campinas, nós estudávamos junto pedagogia. Na minha turma eu dei muita sorte. Tinha pedagogia Waldorf, umas professoras alemãs, né? Tinha três alemãs e tinha uma brasileira que era casada com um alemão. Elas eram professoras da escola Waldorf e tinha uma holandesa, tá certo? E tinha uma que era adventista e era professora de espanhol, a Ruby Gomes, né? E eu ensinava xadrez na hora do intervalo, assim, de vez em quando, para a filhinha dela, tá certo? E a Ruby, ela falava o seguinte, ó, em espanhol, grávida significa, você fala assim, embaraçada quer dizer grávida. Então, imagine embaraçado, imagine que está enrolado, tá certo? E quando você nasce, está se desenrolando, você corta o cordão umbilical. Você tem um rito ali do corte do cordão umbilical, mas esse corte é o que é feito pelo médico, mas a criança ainda tem uma comunicação, ainda está ligada com a mãe ainda, tá certo? Essa simbiose ainda está lá. E às vezes a pessoa cresce e não consegue se desvencilhar disso. E nós temos essa questão também do sono, né? Meia-noite, se chama meia-noite, quase do meio da noite. Então, no máximo ali 10 horas da noite, nós teríamos que estar dormindo, né? E a gente vive numa sociedade que você quer extrair até a última gota do prazer, de desfrutar da vida. Pô, tem que assistir esse seriado aqui, maratonar, enfim, tem que aproveitar a vida, né? Todos os momentos, né? Carpe diem, né? O pessoal fala assim, né? Mas enfim, mas todas essas questões aí vão prejudicar o organismo. Então você tem uma alimentação de baixa qualidade. Você tem aí um sono ruim. E a alimentação daquele jeito. Então o que pode resultar tudo isso aí? E você tem certos comportamentos do medo, do pânico, que você vai dando caminhos para que o cérebro ele vá aprendendo aquele novo comportamento. Então olha só que interessante. Então a gente tem que mudar o comportamento e tudo é válido aí para você conseguir fazer isso. A gente vê que quando você está no fundo do poço, emocionalmente falando, o seu cérebro está daquele jeito, para você conseguir sair daquilo. Então essa palavra clinicar significa sentar-se para ver o caído, para observar, para tentar resgatar ele. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Foi nosso podcast de hoje. Desejo a você um feliz Dia das Mulheres. Duvide de tudo, pois duvida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.